Câmara de Vereadores de Codeirópolis tem sessão transferida para o Centro do Idoso. O prédio está interditado pela Justiça por problemas de estrutura. Imóvel foi desocupado nesta terça-feira. Sócia proprietária da empresa Lebaron falta depoimento da CPI da merenda em Limeira. Comissão define nova data para oitiva. Com o período de estiagem, aumentam os casos de queimadas. Bombeiros tiveram trabalho hoje para conter incêndio próximo à Avenida Campinas. Mega campanha quer atualizar vacina de mais de 92 mil crianças na região. E ainda fila no primeiro dia de distribuição de ingressos para o espetáculo de Fernanda Montenegro. Começa agora o Jornal da Cidade com as principais notícias do dia. No ar, Jornal da Cidade, com Thalita Riquena. Muito boa noite para você. Hoje nós começamos com as informações da Câmara de Vereadores de Codeirópolis. Nós mostramos ontem aqui no Jornal da Cidade a interdição do prédio do Legislativo. O pedido foi feito pelo Ministério Público pela falta de estrutura do imóvel. A Justiça determinou que o prédio interditado fosse totalmente desocupado até o início da tarde de hoje. Nossa equipe acompanhou a mudança. Nos gabinetes, poucos vereadores. A movimentação mais intensa era de funcionários da Câmara de Codeirópolis e eles corriam contra o tempo. O prazo dado pela Justiça venceu na tarde desta terça-feira. Agora é improvisar o atendimento. Este vereador escolheu a casa dele para montar o escritório. Estamos atendendo a população na minha casa. Então, consegui um espaço. Minha esposa pouco feliz com a situação toda também, porque pensar que dinheiro público foi gasto e hoje nós vamos ter, de maneira alternativa, atender a população da maneira que cada um pode fazer. O prédio foi interditado por problemas estruturais. Nas paredes, infiltrações. No teto, recortes e nos corredores, até mesmo faixas de isolamento. Um laudo técnico contratado pela Câmara aponta falhas, principalmente nas placas de gesso. São vários problemas, mas o risco maior é realmente o telhado. Calhas irregulares, falta de rufo, falta de impermeabilização, telhas que foram mal colocadas. Aí tá, eu acho que é o ponto principal. Não foi pouco o dinheiro gasto na construção do prédio. Foram investidos pouco mais de 4 milhões de reais numa obra que começou a apresentar problemas alguns meses depois de sua ocupação. Em dezembro de 2010, ocorreu a inauguração, mas os vereadores só vieram para cá em maio do ano passado. Eu acredito que, pelo tamanho do prédio, realmente foi um processo rápido. Agora é encontrar um novo espaço, até porque tudo indica que as questões estruturais não serão sanadas tão cedo. A obra, iniciada em 2007 e concluída 3 anos depois, envolveu cerca de 10 empresas. E até que todas se expliquem à Justiça, será necessário algum tempo. A única alternativa, então, é buscar um novo espaço e de forma rápida. Nós temos 3 opções de locais aqui no município e estamos aguardando um retorno para ver no qual iremos estabelecer. Quais são essas opções? Nós temos o Cordeiro Clube, o Casarão e o auditório da Escola Jamil. O presidente da Câmara não tem dúvidas. Todos esses problemas com a estrutura do prédio irão atrapalhar os trabalhos do Legislativo. Vai prejudicar um pouco, por conta de que já estamos estabelecidos, o andamento está normal. E isso talvez, com certeza, vai atrapalhar um pouco. Bom, e para não prejudicar ainda mais o andamento dos trabalhos no Legislativo, a sessão dessa semana está sendo feita em local improvisado. Acontece desde às 7 horas no Centro de Convivência do Idoso, em Codeirópolis. E aqui em Limeira, a CPI da merenda teve hoje uma nova reunião. A comissão liberou o acesso a todo o material produzido pela CPI aos advogados da sócia proprietária da empresa Lebaron, Marisa Bertolotto Ribeiro. A decisão foi tomada depois do segundo adiamento do depoimento da empresária, que estava marcado para hoje. Os trabalhos da comissão de inquérito aconteceram no plenário da Câmara Municipal e sem a principal presença prevista para essa reunião.
Os vereadores que compõem a CPI da merenda abriram a sessão comunicando a ausência de Marisa Bertolotto Ribeiro, sócia proprietária da empresa Lebaron. Essa é a segunda vez que o depoimento dela é adiado. Neste momento ela diz que não vem porque ela não teve acesso ao processo. Mas ela, na condição de testemunha, não precisa ter acesso ao processo. A comissão aprovou a liberação dos autos para a defesa e uma nova data foi reagendada para o depoimento. A CPI da merenda vai tentar mais uma vez ouvir a empresária no dia 28 de agosto, mas já tem definido como agir no caso de uma nova ausência. Nós vamos dar uma terceira e última oportunidade para ela vir voluntariamente. Caso ela não venha no próximo dia 28, haverá um pedido de condução coercitiva, de modo que ela virá sob força policial e deverá depor de uma forma ou de outra na Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa comissão de inquérito apura a qualidade dos alimentos servidos nas escolas de Limeira, que foi questionada pelo Ministério Público depois de uma queixa sobre armazenamento inadequado. As investigações começaram em abril. O local onde os alimentos fornecidos pela empresa Lebaron eram armazenados foi vistoriado pela Vigilância Sanitária, que encontrou no barracão um lote de carne imprópria para o consumo. As denúncias de má qualidade dos alimentos e de irregularidades no contrato de prestação de serviço seguem também sendo apuradas pela Promotoria de Justiça. A CPI na Câmara Municipal tem até o dia 10 de outubro para apresentar o relatório final da investigação. Olha, é importante esclarecer que a merenda que está sob investigação é a que era fornecida pela empresa Lebaron até o mês de julho. Agora o serviço está municipalizado. A prefeitura rompeu o contrato de terceirização com a empresa. E veja a seguir, mega campanha quer atualizar a vacina de mais de 92 mil crianças na região. E também, Limeira está há 27 dias sem chuva. Estiagem aumenta os casos de queimadas na cidade. É daqui a pouco. O dólar comercial fechou essa terça-feira com alta de 0,28%, cotado a R$ 2,027. Agora uma informação bastante importante para você que é pai, que é mãe. O Ministério da Saúde anunciou hoje 2 novas vacinas. Uma protege de 5 doenças de uma vez e a outra que é contra a paralisia infantil, que agora deixa de ser em gotinhas para se tornar injetável. E uma mega campanha para a atualização das cadernetas de vacinação das crianças está sendo organizada pelo governo do estado. Vai ser no sábado. Quem traz todas as informações dessa campanha é a repórter Renata Caram. De sábado até o dia 24 deste mês, os pais têm um compromisso com a saúde de seus filhos. Eles devem levar as crianças menores de 5 anos para vacinar. No estado de São Paulo, a intenção é vacinar quase 3 milhões de crianças. E é sobre a campanha que eu converso com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Limeira, Amélia Maria Pereira da Silva. Existe uma estimativa de quantas crianças devem ser vacinadas na cidade? Nós estamos avaliando pelas coberturas vacinais. Então, existem vacinas em que a cobertura está ótima, né, está acima do esperado, e outras que não. Então, o que mais se espera vacinar aqui é meningite e pneumonia, que a cobertura está bem abaixo um pouco abaixo, né, daquilo que se espera. E essa campanha é apenas para atualizar o calendário? É uma campanha de atualização. Então, as crianças vão estar comparecendo até as unidades, o cartão dela vai ser avaliado pelo vacinador e aquela vacina que estiver em falta, ela vai tomar. O Ministério da Saúde vai disponibilizar outras 2 vacinas, né, que são novas. Uma delas, a pentavalente, que tem uma cobertura para 5 doenças. Essa vacina, ela já está disponível na cidade ou não? Essa vacina, a penta, é o que nós já estamos usando enquanto tetravalente. Então, é tetravalente mais hepatite. Nós estamos aplicando já, né, quer dizer, ainda, né, e a partir da semana que vem ou da outra, nós vamos estar substituindo a tetra pela penta. E em Limeira, como será o esquema de funcionamento das unidades de saúde? Então, nós teremos as unidades que já são sala de vacina, né, elas vão estar abertas nesse dia, e mais 4 unidades de PSF que estarão atendendo também a população. E durante a semana, durante a rotina, somente as unidades que têm sala de vacina. Então, é uma média de 20 unidades para atendimento dessas crianças. Obrigada pela entrevista. E só lembrando que a campanha de vacinação vai do dia 18 a 24 de agosto. Renata Caram para o Jornal da Cidade. E é bom reforçar que a campanha de vacinação é para crianças menores de 5 anos de idade.
Vamos falar agora do tempo. As queimadas na cidade, uma prática criminosa proibida durante o ano inteiro, estão ocorrendo cada vez com mais frequência. Com essa estiagem, com o tempo seco, os prejuízos são ainda maiores para a comunidade, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. Bombeiros, muita fumaça e uma rotina que se repete com frequência durante todo o inverno. As queimadas são historicamente ocorrências muito comuns desse período do ano. Quando aumenta muito a estiagem e as pessoas não tomam o devido cuidado, prejudica moradores, prejudicam hospitais, prejudicam escolas que acabam sofrendo com a baixa umidade do ar e ao aumento da quantidade de fumaça, piorando as condições de saúde de toda a população. Nessa terça-feira, parte do efetivo dos bombeiros de Limeira teve que conter o fogo nesse incêndio que aconteceu próximo à Avenida Campinas. Foi por volta das 11 horas da manhã. Grande parte de toda a área verde do terreno foi destruída. E essa é apenas uma das muitas chamadas para combate de incêndios atendidas na área urbana. A nossa cidade, ela fica numa baixada, sabe, numa gamelinha, uma depressão periférica. E nessa época a dificuldade de dispersão de poluente é muito grande. E a temperatura baixa também isso faz com que esses poluentes não se dissipem e eles ficam acumulados. Daí a necessidade de não se produzir mais poluente, não se pode queimar nada. As queimadas pioram a qualidade do ar, que já está comprometido pela baixa umidade. Limeira está sem chuva há 27 dias, de acordo com dados da Estação Meteorológica da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. O ar mais seco prejudica a saúde da população e exige mais cuidado. Requer consciência coletiva. Se a gente tiver a consciência de manter terrenos baldios, principalmente coletar o lixo, manter tudo isso acondicionado devidamente, evitar que pequenos focos de incêndio se iniciem com bitucas de cigarro, fogueiras, balões, fogos de artifício, isso colabora bastante também. Para se ter uma ideia do quanto a ocorrência de queimadas é mais comum nesse período do ano, a Defesa Civil de Limeira já atendeu a 51 ocorrências. E o tempo seco deve continuar em nossa região. Veja no mapa, há pouca nebulosidade sobre a região sudeste do país. Uma grande massa de ar seco predomina sobre o estado. Para a quarta-feira, a previsão é de mais um dia de sol e calor aqui em Limeira. Veja no próximo bloco, distribuição de ingressos para o espetáculo de Fernanda Montenegro em Limeira forma fila no Teatro Vitória. E ainda, projeto Vida Iluminada tem exposição de esculturas feitas por deficientes visuais. O Jornal da Cidade volta já. De volta e com informações para você, motorista de Limeira, veja agora onde tem fiscalização eletrônica amanhã. Nessa quarta-feira, os radares operam na Avenida Antônio Meto e na Rua Dario Roland. O limite de velocidade nessas vias é de 40 km por hora. Já na Via Antônio Cruanes Filho e nas avenidas Hipólito Pinto Ribeiro e Fabrício Vanpré, o motorista não pode ultrapassar os 50 por hora. Limeira realiza no próximo mês, em setembro, mais uma edição do projeto Vida Iluminada entre Amigos. O evento acontece há 8 anos e em 2012 tem novidades. Essas esculturas são a grande novidade do projeto Vida Iluminada em 2012. Ao todo, são 16 trabalhos. Eles foram feitos numa parceria entre escola particular e alunos do Centro João Fischer, que atende deficientes visuais de Limeira. Todas as obras foram feitas com orientação pedagógica e artística. Elas ficarão em exposição a partir do dia 4 de setembro, no Teatro Vitória. Os ingressos para o espetáculo de Fernanda Montenegro em Limeira na sexta-feira, dia 17, estão bastante concorridos. Hoje, no primeiro dia de distribuição dos ingressos, os fãs da artista fizeram fila desde o início da tarde na bilheteria do Teatro Vitória. A distribuição começou às 5 horas, mas a fila se formou por volta da 1 da tarde. E para passar o tempo, o pessoal aí improvisou. Fernanda Montenegro vai apresentar na cidade o monólogo Viver Sem Tempos Mortos, um espetáculo que chega a Limeira dentro da programação do Circuito Cultural Paulista e é de graça e a classificação indicativa é de 14 anos. O espetáculo vai ser apresentado na sexta-feira, às 8 da noite. A distribuição dos ingressos acontece apenas no Teatro Vitória e está sendo permitida a retirada de apenas 2 ingressos por pessoa.
E você vai ver daqui a pouco, exposição itinerante passa por Limeira na Semana da Inclusão Social, promovida pelo SENAC. E ainda, nos 15 anos da Oficina Regional Carlos Gomes, a cidade recebe o projeto Movimentos Convergentes. A montagem do evento começou nesta terça-feira. As informações depois do intervalo. Quem mora em Limeira pode, a partir de hoje, conhecer um trabalho que mostra o esforço para se conquistar direitos para os portadores de deficiências. É a primeira Semana da Inclusão promovida pelo SENAC. Grandes painéis reúnem fotos, documentos e manuscritos que mostram as conquistas de oportunidades para as pessoas com deficiências. Essa é a versão itinerante do Memorial da Inclusão. O acervo principal está na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A mostra, aberta para visitação no SENAC de Limeira, dá início à Semana da Inclusão, que deve promover debates, grupos de estudos e a divulgação de informações. A exposição revela detalhes de cada deficiência, seja intelectual, auditiva, visual, e ainda expõe exemplos de superação. A mostra fica aberta até o próximo dia 16. A Semana da Inclusão tem palestras todas as noites. Hoje, na abertura do evento, está sendo falado sobre a empregabilidade de pessoas com deficiência. Amanhã é a vez de tratar da deficiência intelectual. As palestras começam sempre às 7h30. Outras informações você encontra na página da escola na internet, sp.senac.br/Limeira. E a Oficina Cultural Regional Carlos Gomes completa hoje 15 anos aqui na cidade. Mas nessa data de aniversário não teve nada de festa. O dia foi de muito trabalho. Isso para começar a montagem do projeto Movimentos Convergentes, que acontece a partir de sexta-feira. É uma atividade inédita que reúne artistas de toda a região. A arte ocupando o espaço e o espaço servindo de inspiração. Para comemorar os 15 anos da Oficina Cultural Carlos Gomes de Limeira, uma exposição diferente. Temos trabalhos de intervenção, instalações, objetos, pintura, desenho, performances, ações. Então, são várias linguagens, porém todas em site específico, ou seja, específicas para este local. A ideia é original, as pessoas não estão habituadas com essa linguagem e justamente é fazer com que as pessoas percebam que a arte, uma obra de arte, não é só um quadro, uma pintura moldurada, pendurada na parede. Artistas de 9 cidades da região, da capital e também do exterior participam. Eu nem conhecia Carlos Gomes, mas me encantei com a história dele e sinto que é uma grande responsabilidade representar essa figura com o meu estilo logo na entrada da exposição. Tudo começou há 6 meses. Os artistas foram convidados a conhecer o prédio e criar em torno, em cima e dentro dele. Essa artista plástica de Campinas recriou a fachada em desenho. Eu faço croquis em cima dessas fotos que eu pego do cotidiano mesmo. E esses croquis eu reproduzo, eu devolvo a fachada com o croquis da própria fachada, que é o que está acontecendo aqui. Quem passar por aqui, quando tudo estiver pronto, na próxima sexta-feira, vai redescobrir os corredores. Entre uma sala e outra, uma obra em camadas. É a representação de uma paisagem urbana. E na paisagem urbana, hoje em dia, a gente tem sobreposições, um monte de informações visuais e eu estou tentando apropriar-me da parede do prédio e trazer essa informação de excesso. A ideia inicial era transformar o espaço, que já foi uma escola, em arte. E nada mais justo que a arte também faça críticas. Nesse caso, a artista acredita que educação é pisar em ovos e não deixar a peteca cair. Relação professor e aluno, professor que dá aula, mas não dá aula, o respeito do aluno pelo professor e vice-versa. Eu acho que é um leque enorme. É uma crítica também. É uma crítica. Ao todo foram usados 3.150 ovos. O ovo é frágil, né? Tanto é que já se quebraram muitos ovos para estar montando essa exposição. O projeto também serve de oportunidade para novos estilos. Essa estudante de artes plásticas usa materiais que já fazem parte da rotina. Muita cola, folhas de papel e um novo colorido na parede. É uma das minhas primeiras instalações que eu tenho a oportunidade de fazer e numa ocupação desse prédio. Então, está sendo muito bacana porque os resultados são uma surpresa tanto para o
para o público, né, quanto assim para mim. Os visitantes terão que olhar para cima, uma obra cheia de significados no teto do 3º andar. Os profissionais tiveram que se adaptar. Estou há 2 dias, né, pintando. É um trabalho de pincel, né, então é um trabalho bem maçante, né, mas está legal, o resultado ficou bem bacana. A mostra, inédita na cidade, foi inspirada em experiências internacionais e vai ficar aberta à visitação até o final de agosto. O nosso evento começa no dia 17 e termina no dia 31 de agosto. São 15 dias. O primeiro dia é que acontece a maior parte das ações, que são as performances, né? E o restante do período da exposição, nós vamos ter os workshops e as palestras e algumas intervenções e performances também. E a visitação a esse projeto poderá ser feita a partir do dia 20. Escolas e grupos organizados podem programar visitas monitoradas. O agendamento é feito pelo telefone 19 3442 9857. O projeto permanece aqui em Limeira até o dia 31 de agosto. E o Jornal da Cidade termina por aqui. Para rever as matérias exibidas nessa edição, acesse os canais da TV Jornal na internet. Os endereços são esses que aparecem no seu vídeo. Agora, em nossa programação, você assiste a reprise do programa Beat Clip. Uma boa noite para você e até amanhã.